assunto continua sendo economia. Eu tenho dito aqui que 10 em cada 10 brasileiros estão debatendo a economia que tem pesado no bolso. A sensação que dá é que o governo lulopetista, o governo Dilma, engessou, colocou uma camisa de força nessa área tão importante. Claro, isso é um reflexo do desgoverno na política. Para a gente conversar sobre essa situação, sobre as perspectivas da economia, sobre como o Banco Central deve agir, sobre como o governo deveria agir, sobre o dólar que está nas alturas ali sempre flertando aí com os R$ 4 e também quais as consequências na economia de um eventual e provável impeachment da presidente. Eu converso com o Gustavo Loyola, ele que está aqui ao meu lado, é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, sócio-diretor da Tendências Consultorias, ele é formado pela UNB e já presidiu o Banco Central em 2 ocasiões, ou seja, sabe do que está falando. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Gustavo, eu abri aqui dizendo que a sensação que dá é que a nossa economia está numa camisa de força, né? Totalmente engessada pelo governo. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, ou talvez até pior do que isso, né? A presidente engessou a economia no seu primeiro mandato e jogou a economia dentro d'água, né? Então a economia também está se afogando, né? Não é engessada, né? Que é a pior. Ficou fácil, né? Fácil, né? Então é uma situação bastante complicada. O Brasil não viu uma crise dessa há muito tempo, né? A perspectiva de ter 3 anos consecutivos de recessão não se via no Brasil. Pelo menos desde os anos 30. Né? Então, é uma situação bastante difícil. E a solução por essa crise não é só do lado econômico. Existe uma crise política que agrava, né, a situação ainda mais. O problema é justamente a crise política, né? Talvez para a economia começar a entrar no trilho, talvez não, é assim que tem que ser, a política tem que começar a ser organizada, porque com essa baderna generalizada que foi instituída pelo governo do PT, pela presidente Dilma, com a explosão de pontes de todos os lados, né? Não tem ponte entre o executivo e o legislativo, há uma crise moral no país, cada dia que algum delator abre a boca, o Lula é mais encrencado, o Petrolão chega mais perto do PT, chega mais perto do governo, chega mais perto dos aliados, quer dizer, tem que resolver essa primeira baderna política para a gente conseguir colocar a economia pelo menos perto dos trilhos, não, Gustavo? Verdade, eu acho que a solução para os problemas do Brasil hoje necessariamente vai exigir sacrifícios da sociedade, que já está sendo sacrificado pela própria crise. E para pedir sacrifício à sociedade é preciso de um líder, né? Não, uma liderança que tenha credibilidade. É alguém que diga, olha, vocês vão passar por um momento de dificuldade, mas o futuro é bom. Nós vamos resolver as coisas, o Brasil vai voltar a crescer, o emprego vai voltar. E é preciso ter credibilidade para dizer isso, e é difícil isso num governo que tem 8% só de aprovação, né? Que vendeu na campanha eleitoral um outro mundo, né? Que negou tudo isso que está fazendo agora, ou que tem que fazer agora. Então, assim, é complicado, é muito complicado, não é só uma questão de gestão técnica do Ministério da Fazenda ou do Banco Central. É muito mais do que isso, é mudar as expectativas da sociedade, mas, para tanto, é preciso dessa liderança que hoje, infelizmente, não existe, né? Agora, a liderança que também faça o governo dar exemplos, né? Porque é molezinha para o governo chegar e dizer, olha, você vai contribuir, eu vou morder mais aí do seu bolso, você está pagando a conta. Era tudo mentirinha que eu disse na eleição passada, então, sabe, aquele reajuste que foi segurado da gasolina vai estourar agora, né? E já estourou num aumento ainda maior no seu bolso. Aquele descontinho que eu dei na energia elétrica, eu estou cobrando 3 vezes mais e você não reclama, não. E aí, o desemprego cresce a passos largos. Muita gente está procurando ou um segundo emprego, ou um bico, uma forma de tentar ter mais renda dentro de casa. O governo não dá exemplo, né? Quer dizer, tem um monte de estatal que só dá prejuízo. Para que tanta estatal? Se eu não me engano, são 149. Né? Para que tanta estatal? Metade delas poderia ter aí um outro caminho. Vende, privatiza, fecha, né? Corta cargo comissionado. A própria reforma ministerial da presidente é uma falácia, uma piada. O que ela está tentando fazer aí vai gerar um impacto de 200 milhões, enquanto a gente tem um déficit aí de 30 bi no orçamento. Tá moleza, faltam só 29 bi e 800 para resolver o problema. Quer dizer, o governo precisa também fazer sua parte de sacrifício, não exigir só da população, não, Loyola? Sem dúvida, eu acho que o ajuste hoje está sendo feito de uma maneira
errada, vamos dizer assim, porque está sacrificando basicamente o investimento e jogando um ajuste em cima da sociedade. Mas o governo não está cortando as fontes primárias do gasto, né? Então o governo não tá, por exemplo, reavaliando o tamanho da máquina pública. Vai fechar alguns ministérios, mas sabe, o que a gente está vendo é uma espécie vai fazer um, aspas, encavalamento dos ministérios, pegar 4 ou 5 ministérios e colocar em um... Exatamente, vai só mudar o nome. Mudar o nome e vai diminuir o número de ministérios só. Né? Não necessariamente o número de pessoas trabalhando nesses ministérios. Quer dizer, a conta vai ser a mesma. Trocando em miúdos, matematicamente, o custo vai ser o mesmo. E outra questão, assim, o que está acontecendo, a gente tem visto notícias, por exemplo, de embaixadas no exterior, onde o embaixador está tendo que pagar do próprio bolso a conta de luz. Isso não é economia fiscal. Economia fiscal é ver se aquela embaixada é necessária e se não for prioritário, fechar a embaixada. Houve uma expansão muito grande da rede de embaixadas do Brasil no exterior, por exemplo, no governo Lula. Seria isso foi necessário isso? Então é preciso atacar a fonte do gasto e não reprimir o gasto, né? Porque isso gera aquela situação que o Maílson da Nóbrega sempre fala, do efeito mola, né? Você segura o gasto e depois ele volta com força total, né? Que é o que a gente está vivendo, né? Exatamente. Então é preciso, de fato, mudar a ideologia que pensa o Estado no Brasil, né? E essa ideologia de expansão desmesurada do governo é que está por trás, em grande medida, do problema fiscal, né? A gente está numa situação, assim, que é como se diz aí no linguajar popular, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Do jeito que está, com a presidente que nós temos, tem saída, Loyola? Olha, eu acho que é difícil encontrar uma saída, né? Eu acho que num cenário mais otimista possível, eu diria que você pode ter uma situação em que a gestão do Joaquim Levy consegue mitigar os danos, né? Consegue evitar o pior, mas mesmo assim esse reequilíbrio da economia brasileira vai ser feito num nível muito baixo, com uma perspectiva de crescimento bastante medíocre até 2018. Então, assim, vamos dizer, eu não acho que haja uma decolagem da economia brasileira de novo. Eu acho que o trabalho hoje do Ministério da Fazenda e do Banco Central é basicamente para minimizar os danos, né, para reduzir o impacto da crise. Você já comandou o Banco Central, sabe bem como é que funcionam as coisas por lá. Há muitas críticas em relação ao BC de que o Banco Central estaria fazendo, parte dos economistas, né, não todos, o serviço de uma forma completamente errada e estaria trazendo mais danos à economia do que ajudando. Você discorda dessa posição, né? Quer dizer, o Banco Central, nesse ponto, também está meio engessado por conta dessa política econômica da presidente Dilma? Como é que é isso? O Banco Central está engessado, porque o instrumento que o Banco Central tem para derrubar a inflação é recessivo. E o instrumento que o Banco Central tem para evitar a recessão é inflacionário. Então, assim... E agora, né? Agora. Então, isso significa... Exatamente. O Banco Central não tem todos os instrumentos necessários para lidar com a situação atual, né? E eu acho que o Banco Central operou de maneira mais equivocada há uns 2, 3 anos atrás, quando aceitou reduzir a taxa de juros de maneira excessiva, gerando um processo inflacionário que está aí até agora. Né? Então eu vejo assim, claro que existem erros na condução do Banco Central do dia a dia, hoje da política monetária e cambial, mas eu diria que são pecados pequenos se a gente considerar o conjunto da obra, porque o problema maior veio do lado fiscal, né, e da política totalmente equivocada que foi praticada principalmente durante o primeiro mandato da presidente Dilma, se bem que já vinha também com alguns problemas desde a época do presidente Lula. Né? Até porque a presidente Dilma acabou interferindo negativamente e muito, enquanto ministra-chefe da Casa Civil na gestão do ex-presidente Lula. Então, ela simplesmente está administrando uma crise que ela ajudou a plantar lá atrás, né? E quem está pagando a conta é a gente. Agora, você falou do Banco Central. Então, tá. A gente teve aí um processo inflacionário, porque o Banco Central reduziu a taxa de juros. E agora, se inverter, se o Banco Central aumentar a taxa de juros, resolve parte do problema ou só piora? Eu acho que a elevação dos juros pelo Banco Central evita que a inflação
suba muito, né? A gente estava até com uma perspectiva positiva para a inflação do ano que vem, ela iria cair para um número em torno de 5,4. Ficou só na expectativa. Mas isso aí hoje está difícil por causa do câmbio, né? Enfim, o câmbio a 4 é muito difícil. Mas o Banco Central pode subir os juros se ele quiser evitar que a inflação saia muito dos 6,5, 6,5. Agora, é uma escolha complicada, né? Uma escolha de Sofia. Porque a gente também anda para trás, né? Aumenta aí o processo recessivo. Exatamente. É uma escolha difícil e, como eu disse, assim, jogar sobre os ombros do Banco Central essa decisão é muito complicado. Do jeito que as coisas estão hoje, né? A gente tinha aí uma proposta de ajuste fiscal do Joaquim Levy, que era uma proposta razoável e que foi desajustada no meio do processo. Aquilo que ele pensou já não é o que hoje está sendo discutido, né? Virou um monstrengo, um Frankenstein, né? Você pegou um pedaço de uma coisa, outro pedaço de outra, enfim. Mas do que temos hoje, que está sendo discutido no Congresso, vai ajudar a resolver a economia? Ou não? É preciso ter, de fato, esse líder. E a gente sabe que a Dilma não é líder de nada, gente. O que ela sabe fazer é dar uns gritos lá no Palácio do Planalto, de vez em quando, espanta um ou outro ministro, mas é só, né? Liderar mesmo o país. Nas áreas política, econômica, ética, moral, a gente sabe que isso não tem acontecido. Sem esse líder, mesmo com ajuste fiscal, tem jeito? Ou o mercado sempre vai ficar com aquela pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha? Eu acho que, vamos dizer assim, pode melhorar a situação no curto prazo, mas se o mercado não perceber que a situação política melhorou, a situação, eu acho que as crises vão se suceder, né? Então, assim, inclusive, porque o que pode acontecer é que a aprovação dessas medidas signifique a retomada de alguma capacidade de liderança da presidente, o que eu acho pouco provável, mas vamos dar o benefício da dúvida. Se isso acontecer e ela demonstrar que conseguiu minimamente recompor a sua base de apoio, a situação pode se estabilizar, mas como eu disse há pouco, a estabilização vai se dar num nível mais baixo, com uma capacidade menor da economia brasileira crescer, porque nós precisamos de reformas, nós precisamos de não apenas reformas no sentido de mudanças que exigem a participação do Congresso, mas mudanças de direção na política comercial, na política de comércio exterior, na política de concessões, na própria maneira como o Estado se enxerga, né? Hoje nós temos aí estatais absolutamente inúteis, né? Que precisam ser extintas ou privatizadas, né? Então, assim, essas questões que precisam ser debatidas mais profundamente e que certamente não serão atacadas numa gestão petista, né? A Petrobras tem jeito sem privatização? Olha, sempre a situação da Petrobras está tão ruim que sempre é possível melhorar, né? Então, eu acho... no fundo do poço, né? A piadinha pronta está no fundo do poço. Está no fundo do poço. Então, é possível melhorar a Petrobras, sim, dar um banho de loja. E a Petrobras é uma empresa que tem muitas coisas boas, não vamos negar. É uma empresa que tem tradição na exploração de petróleo e tal. Agora, o ideal é discutir realmente se a Petrobras precisa ser uma empresa pública, né? Se sendo pública, precisa estar em todos os segmentos que está, né? Eu acho que esse é um debate importante para o Brasil. Se a gente não pode... Eu, pessoalmente, acho que a gente deveria dar um passo além na questão da liberalização do mercado de combustíveis. Começou a ser feito isso na época do presidente Fernando Henrique, mas foi algo que ficou pela metade. Então, a quebra do monopólio da Petrobras, que foi anunciado naquela época, ficou muito no papel. A Petrobras continua sendo um monopolista de fato. Por exemplo, aumentou combustíveis. Porque ela decidiu. Não tem nenhum competidor que possa chegar e dizer, não, eu não vou aumentar o combustível, entendeu? Ou eu vou aumentar mais do que a Petrobras. Então, ela é monopolista de fato. Então, isso precisa ser discutido. No final das contas, a Petrobras até já foi privatizada, mas privatizada para o PT, né? O PT privatizou para ele a Petrobras. É meu, eu faço o que quiser, né? Eu vou sangrar a Petrobras, foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora está na hora de dar uma resposta. Porque se ela tivesse sido privatizada lá atrás, a gente não estaria enfrentando o que está enfrentando hoje. Ela não teria sido esse boi suculento que foi rasgado aos nacos aí pela quadrilha do PT e seus aliados, né? Quer dizer, a privatização lá atrás teria salvo
a companhia do que ela está passando hoje, inclusive salvo do câmbio, Exatamente. que a dívida da Petrobras é em dólar. Então, beleza, ela ganha em reais e tem que pagar a dívida em dólar, né? O PT é o seguinte, se o PT for governar o céu vira um inferno, né? Porque realmente, por melhor que seja uma empresa, não dá para resistir, né? Não dá para resistir. Foi o que foi feito na Petrobras. Inclusive o seguinte, tem toda essa questão da corrupção, né? Mas o grande rombo da Petrobras mesmo veio da política de combustíveis. É impressionante como se manteve uma política danosa para a companhia durante tanto tempo assim, né? A política que você diz é a política de subsídio. De manter o preço tudo artificialmente. Manter o preço, exatamente, manter o preço aqui no Brasil que está sendo vendido o combustível abaixo do custo, né? Então a empresa realmente vendendo com prejuízo, compra por 100 e vende por 80. Não tem negócio que sustente, né? Nem da quitanda da esquina, mais alta a companhia, é impossível. Matematicamente, impossível. Agora, é engraçado, Loyola, porque a gente até conversava isso nos bastidores. Há pouco tempo, era um pouco tenso o discurso, né? Quando alguém ia falar sobre direita, sobre uma política mais liberal, né? Parecia que as pessoas tinham vergonha de falar nisso. E quando você falava em, olha, privatizar uma estatal, era aquela coisa, meu Deus do céu, né? Estão querendo destruir, né, o patrimônio brasileiro. Agora o discurso liberal é um discurso que está sendo assumido e com orgulho, porque a gente viu que todo esse discurso do PT, além de ser uma falácia cara demais, a gente está pagando essa conta, né? Essa economia mais liberal ajudaria a salvar o nosso país, né? Sem dúvida, eu acho que isso é uma das coisas que traz esperança, essa discussão que tem hoje, pessoas assumindo mais essa agenda liberal. É interessante que são jovens, e são jovens que não viveram o regime militar, porque para a minha geração, outras gerações próximas, direita ou liberal é sinônimo de torturador, de reaça, de ditadura, né? Todo mundo no Brasil é socialista, enfim. E os jovens não têm essa memória, vamos dizer assim, formada dessa maneira, e podem mais livremente ter as suas posições ideológicas, né? Escolher suas posições ideológicas sem temerem serem ditos que são antidemocratas. Tem que ter liberdade na economia também. Aliás, a liberdade, ela não é separável, né? Você não pode ter liberdade individual e não ter econômica. Você não pode ter liberdade política e não ter individual. Para se ter o conceito de liberdade mesmo, que é o conceito trabalhado por essa agenda mais liberal de fato. Então, é liberdade econômica, é liberdade individual, é liberdade política, é muito menos Estado e muito mais cidadão, é deixar o populismo da porta para fora. Exato. Porque assim, o populismo ensina o seguinte, você tem que eleger, né, aquele cidadão que é o pai, né, o pai de todos, e você não pode ir contra o idiota que muitas vezes você elegeu, né? Então, peraí, que liberdade é essa? Eu não posso dizer, ei, eu elegi um idiota, não quero mais. Cadê a liberdade? Mentiu pra mim, foi estelionato, né? Então, quer dizer, e a cultura liberal quer romper justamente com isso. É uma coisa que está caminhando no Brasil. Seria, de fato, um grande avanço, né? Exato. A economia brasileira trabalha sob o espectro da Constituição de 88, né? Que é uma Constituição que ela veio depois do regime militar e com aquela ideia de que precisava estender direitos para a sociedade. Enfim, algumas coisas, evidentemente, sim, ok. Mas a parte dos deveres foi totalmente esquecida e, principalmente, esqueceu-se que esses direitos, né, a materialização desses direitos custa caro, né? Exige que o Estado tribute os seus cidadãos e tribute de uma maneira muito forte. E que o Estado é ineficiente para redistribuir esses recursos para a sociedade. A corrupção é um dos problemas, mas não é só o único, né? Então, é isso que precisa de uma mudança, ou seja, até que ponto a gente quer ser tutelado por esses direitos e até que ponto nós preferimos ter as nossas escolhas, né, próprias e com menor interferência do Estado. O Estado simplesmente ocupando aqueles espaços que são naturais em qualquer outro país, né, e não tendo um Estado do tamanho que nós temos aqui no Brasil
e tão ineficiente quanto ele é, né? Na gestão do PT, é bom que se lembre isso, a coisa se agravou muito mais porque o PT manteve um bolsão de miséria para se manter no poder. Então, o Bolsa Família é um bom programa, mas não da forma com que é utilizado, né? É a manutenção sempre de um grupo de miseráveis e esse grupo jamais terá a ideia, se a política se mantiver assim, de olha, eu posso romper com isso, né? Eu quero mais, né? Quer dizer, atrelar o Bolsa Família, por exemplo, a um curso de capacitação é uma coisa que não passa pela cabeça do governo. Para que eu vou capacitar esse cidadão para ele andar com as próprias pernas e amanhã ele escolher outro para votar? Então, quer dizer, é uma coisa, é um jogo baixo demais, é um jogo sujo demais. E quem paga a conta é você, a economia paga a conta, né? Exatamente, Bolsa Família é um caso típico, né? Que você poderia ter uma política que gerasse um incentivo correto para as pessoas, né? Era isso que estava na origem do programa. Mas está virando mais um... que criou, tá, gente? Não foi o Lula, não. É lá do FHC. O Lula só rebatizou. Mas está criando no Brasil justamente pessoas que vão se acostumando a viver à custa do Estado e que não têm esforço próprio nenhum, né? Claro, tem aqueles que ultrapassam tudo isso, mas geram um incentivo errado. E o governo não se satisfez só no Bolsa Família, criou uma série de outros programas paralelos que são verdadeiros absurdos, né? O tal do Bolsa Pescador, né? O defeso. É o milagre da multiplicação de pescadores, porque a gente tem 4 vezes mais bolsas pescadores do que o número de pescadores do Brasil. É sensacional. Sensacional. Tem gente que ganha essa bolsa morando a 100 quilômetros da água mais próxima, né? Você sabe que tem Bolsa Siri também, né? Na Bahia tem Bolsa Siri. Eu fiquei sabendo esse fim de semana, né? Eu não sabia, confesso minha ignorância. Achei sensacional. Né? Então, funciona mais ou menos igual. Você diz lá, olha, o negócio é o seguinte, eu sou pescador de Siri e não tem Siri. Então, você vai lá e leva o Bolsa Siri. Exatamente. É complicado, né? Então, assim, uma série de outros programas, né? Você pode, mesmo iniciativas interessantes, por exemplo, tipo Pronatec, vamos fazer um incentivo ao ensino técnico e tal. Aí, o próprio governo tem estudos dizendo que não melhora a empregabilidade de ninguém, entendeu? Não há uma maneira de você avaliar as políticas públicas. Você faz, e a gente vê a expansão, tanto o FIES, Pronatec, esses Pescador e outros programas, foi uma expansão gerada em 2013, 2014, com o intuito o quê? Eleitoral. E agora... Como o represamento do preço dos combustíveis, que já estourou no seu bolso, é a mola, que o Maílson da Nóbrega também sempre diz, né? A tal da molinha. Então, pressionaram lá, agora, puft, né? O preço veio para cima. A energia elétrica e tudo que a gente está vendo aí. Agora, quando a gente tem um governo como esse, que sempre quer mais Estado, menos cidadão, menos liberdade, menos competitividade, a gente tem também um governo muito mais caro, né? Eu sempre brinco que a Dilma é a mulher mais cara do mundo, não tem mulher mais cara. Se você acha que a sua mulher gasta muito, meu amigo, dá uma olhadinha nos gastos da presidente, você vai se surpreender, e ela acha que o cartão de crédito dela, que é pago com o nosso dinheiro, é ilimitado. Então, ela torra para valer, né? É muito gastadeira, é a mulher de trilhões de reais. Mas nessa lógica, é um saco sem fundo. A gente sempre está um passo atrás. Agora, o orçamento recentemente foi com déficit para o Congresso, uma grande lambança, mais uma da presidente. E, novamente, o governo namora com a volta da CPMF ou de qualquer outro tributo, desde que ele possa morder um pouco mais do seu bolso. Então, gastando desse jeito, a conta não vai fechar nunca. E a gente sempre vai andar, você, com uma mochila de 40 quilos nas costas, que é o que você está pagando de imposto. Então, imagina como é que a gente vai competir com outro país. É muito difícil. É muito difícil. Cada cidadão está carregando lá, né, os 36, né, de imposto e mais os impostos que são indiretos. A CPMF resolveria ou seria um paliativo? Porque, pelo que me parece, o governo vai dar conta de torrar todo o dinheiro da CPMF e vai ter que criar outro, e depois outro imposto, e depois outro imposto, porque é um saco sem fundo. Exatamente, é um paliativo, né? E nada assegura que vai ser temporário, como o governo diz, se ele não está atuando sobre as fontes de despesa. Uma coisa seria apresentar a CPMF como um tributo de transição, ao mesmo tempo adotando medidas para diminuir o gasto ao longo dos 4 anos em que se prevê a cobrança do tributo, né?
Mas não, essa parte não veio, só veio a CPMF. Eu acho importante que a sociedade brasileira dê um basta ao aumento de impostos, porque é o primeiro passo para você repensar o Estado, o tamanho do Estado, aquilo que o governo pode fazer e deve fazer pela sociedade. Tá? Questionar os subsídios, por exemplo, a Bolsa Empresário lá do BNDES e outras questões. Então, é importante que a gente dê um basta à questão dos impostos. Eu acho que o grande problema aí dessa proposta do governo agora é que não oferece uma solução, né? Só apenas diz no discurso que é um imposto temporário, é uma ponte, mas o outro lado, você não consegue ver o outro lado do rio, né? Quer dizer, o que está do outro lado. Então, vamos dizer, eu até poderia aceitar um imposto tipo CPMF, que é um péssimo imposto, se tivesse uma perspectiva de correção mesmo de rumos da questão fiscal ao longo dos próximos anos, o que não parece ser o caso, né? Então seria paliativo, a gente ganharia 2 ou 3 anos aí de um certo respiro na questão fiscal e só. A gente viu que o Congresso acabou fazendo o dever de casa, porque foi acertada a decisão do Congresso de manter alguns vetos da presidente Dilma, né? O que a oposição quis, né? Eu já contei isso para você, é claro, a turma do PT fez um maior barulho, a oposição é irresponsável, foi um jogo político para desgastar a presidente, né? Os projetos foram aprovados, criavam mais despesa para o governo, mas a ideia era fazer a presidente vetar, e ela vetou e o Congresso teve responsabilidade de manter esses vetos para não criar despesas novas, né? Porque o Estado não aguenta mais, o governo não aguenta mais. O que deve bater no Congresso nos próximos dias, agora, é o processo de impeachment. Tem uma pilha, tá, gente? Como é que o Eduardo Cunha vai fazer? Ele vai ler o primeiro e vai dizer não, vai ler o segundo e vai dizer não, vai ler o terceiro e vai dizer não, até chegar no do Hélio Bicudo, né? Que é aí a peça mais bem fundamentada. Quando chegar na peça do Hélio Bicudo, há 2 possibilidades. Eduardo Cunha diz, tudo bem, vamos colocar aqui o processo para andar, ou Eduardo Cunha diz, não, eu vou engavetar. A oposição já tem 284 votos a favor do impeachment. O que isso quer dizer? Que já há munição para que, de acordo com o regimento interno, a oposição possa pedir o desengavetamento do processo. Ou seja, mesmo que Eduardo Cunha diga não, o processo pode caminhar. Ponto. Por que eu fiz todo esse narigão de cera, né, para chegar à notícia? Há poucos meses, a palavra impeachment estava arrepiando muita gente. Economistas, políticos mais ortodoxos, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, as pessoas falavam impeachment, nos bastidores o discurso era um, mas em público era outro. Olha, pode ser um grande risco, o Brasil não suporta, é mais incertezas. Mas, de uns meses para cá, a gente viu que as respostas dadas pelo governo são inertes, não resolvem nada. E a questão impeachment já deixou de ser, até para os mais ortodoxos, um bicho de 7 cabeças. Já tem gerado mais incerteza a manutenção desse governo que um eventual processo de impeachment ou renúncia. Você concorda, Loyola? Nessa mudança que houve aí de percepção do que o impeachment poderia causar ao Brasil, que hoje pode causar mais bem ou pelo menos ter um caminho, uma alternativa do que mal? Eu concordo. Por exemplo, no nosso exercício cotidiano de consultor, de tentar traçar cenários para a economia, quando a gente tenta traçar um cenário para os próximos 3, 4 anos do governo Dilma, a gente chega num impasse, porque o que acontece? Não dá para você imaginar um cenário de continuidade da situação como está hoje, porque ela é uma situação tão instável, ela vai piorando, né? Vai se agravando a cada momento, enfim, é uma bola de neve, enfim, uma coisa muito difícil, ou seja, é uma situação inerentemente instável. Então só tem 2 soluções aí, ou isso se resolve pelo próprio governo que consegue dar a volta por cima e restaurar o mínimo de credibilidade e de governabilidade, ou se resolve pela saída da presidente. E claramente está ficando assim, mais visível que a possibilidade da presidente conseguir reverter a crise é pequena. Essa é uma probabilidade muito pequena. Então, a solução, entre aspas, né, para o problema é o impeachment. Então, mesmo aquelas pessoas que, como eu, né, acham que o impeachment é uma solução muito
que é um caminho muito grave, que a gente tem que evitar a banalização do impeachment, que afinal de contas nós estamos num regime presidencialista e quem votou 13 para presidente deve finalmente aguentar mais 4 anos, tá certo? E aí sim, ter uma escolha melhor em 2018. Mas apesar de tudo isso, a gente fica aí falando assim, mas tem outra solução, né? Então o impeachment acaba vindo como uma solução natural por uma dificuldade de governabilidade, né? Falta de governabilidade, sem a qual, quer dizer, sem essa governabilidade você não resolve o problema econômico e não vamos ficar em crise até 2018. Essa é a dúvida. Pode ter 50 Joaquim Levy que não resolve, sem ter um líder de verdade ou alguém que enche a caneta do Joaquim Levy, porque a caneta dele está vazia. Aí não adianta nada. O Joaquim Levy, assim, aquele coisa, né? O Brasil poderia ter perdido de 10-1 da Alemanha, perdeu de 7-1 porque o Joaquim Levy lá conseguiu segurar 3 gols. 3 Quer gols, dizer, né? você perde de menos. Vamos dizer, se fosse com o Manteiga, ia ser 25-0. 25-0. Né? Acho que o Joaquim Levy... Ele é ruim de serviço, hein? Pelo amor de Deus. Talvez o pior da história. O Guido Manteiga, o ministério dele é responsável por tudo isso que está aí, né? Quer dizer, foi, sem dúvida, o pior ministro da Fazenda que o Brasil já teve. Não apenas a República, a gente pegar o Império também, eu acho que o Brasil nunca teve um ministro da Fazenda tão ruim e que deixou uma herança tão negativa para o país, né? E aí a gente está arranjado, né? Porque a gente tem a presidente que também foi a pior da história e a gente pode até ir no Império, vamos pegar aí imperadores e afins. Eu acho que alguém que fez tão mal ao Brasil do ponto de vista político e econômico, a gente não tem na história, né? Então a gente tem o Guido Manteiga e a Dilma Rousseff. Tá bom o negócio, né? E o criador da presidente. E o criador... mas esse aí, daqui a pouco o Sérgio Moro resolve o problema dele. Fique tranquilo, viu, Loyola? Você escreveu recentemente que o pior que poderia ocorrer seria o abandono no meio do caminho da retomada da responsabilidade macroeconômica. Daquilo que você escreveu para hoje, que análise você faz? Abandonamos no meio do caminho? Não, eu acho que hoje, vamos dizer assim, o Joaquim Levy e o Banco Central estão trabalhando para restaurar essa responsabilidade macroeconômica que foi detonada durante a gestão Dilma Manteiga, Arna Agustin. Certo? Na economia de botequim, que você também escreveu sobre isso, Exato, né? economia botequim e tal. A chamada nova matriz do ministro Manteiga, que aliás agora eu acho sensacional, né? A Dilma falou, não, aquele modelo adotado, a gente viu que se esgotou. Não teve um modelo adotado, gente, foi um erro adotado, não foi um modelo de economia, não existiu esse modelo, né? Aliás, alguém esqueceu de avisar que deu errado lá para o pessoal que soltou o manifesto da Fundação Perseu Abramo aí, né? O que deu na cabeça deles? O que acontece, o Loyola, com aquilo? Eu tenho a impressão que são marcianos, né? Tentando uma outra economia. Eu acho que aquilo ali é uma seita, é impressionante. O que está ali é um discurso ideológico. Se adotado o que está ali, aí sim que o Brasil vai para o buraco, né? Por isso que eu estava dizendo nesse artigo que você mencionou, é que a restauração da responsabilidade macroeconômica é fundamental para que pelo menos as coisas não piorem, você cria alguma base para a retomada do crescimento. Né? É claro que não é condição suficiente, mas é condição necessária para que se volte a crescer. E é um pouco o que o Joaquim Levy está dizendo. Só que, vamos dizer, é tarefa muito grande, muito pesada, simplesmente para os ministros da área econômica, que não são políticos, né? Colocar isso de pé. Então é preciso o lado político, que esse sim está falhando pelas razões que a gente já comentou aqui, né? Pelo cenário que a gente tem, a gente deve ter ainda uma inflação mais gordinha aí para o próximo ano. A recessão também deve continuar, continuamos andando para trás. E o dólar, o que você prevê com o dólar? Porque até os mais pessimistas não tinham imaginado que o dólar ultrapassaria a casa dos 4, né? O Banco Central foi lá, diz, olha, eu tenho reserva, vou queimar umas reservinhas aqui. Também há uma discussão em torno disso, porque tem uns que acham que é muito caro fazer esse tipo de intervenção, outros acham que era a hora, porque o Banco Central tem um tanto de reservas, né, são 380 bi, então é um dinheirinho considerável. Mas a gente deve esperar o quê? Do câmbio e da inflação para o próximo ano? A inflação, eu acho que ela é menor do que a desse ano, que deve ser próxima de 10, mas não vai ser aquilo que se esperava até recentemente. Em função do câmbio mais depreciado,
eu acredito uma inflação ano que vem entre 6 e 6,5, né? Então é um sucesso bastante pequeno para o Banco Central, para todo esse juros que o Banco Central está aplicando. Mas tem a ver com essa questão do câmbio. E o câmbio, aí ele está sendo influenciado, claro, há fatores externos influenciando o câmbio, mas se a gente, porque o dólar está se apreciando em relação a várias moedas, mas predominantemente o que está acontecendo nas últimas semanas no Brasil vem da crise interna, né? Então, a trajetória do câmbio em 2016 vai depender da solução ou não da crise interna. Não dá para prever, né? Se não tiver a solução, ele pode continuar aumentando, né? E vai aí chegar na popularidade da Dilma, 5. Se não tiver solução interna, podemos bater dólar 5, popularidade da Dilma 5, ação da Petrobras 5, porque, né? Ou chacoalha-se esse país e aí haverá um resultado. Exatamente, quer dizer, vamos dizer, o dólar é visto como uma válvula de escape ali, né, o mercado vai se ajustando por ali, né? E se a situação política não se resolve, a tendência é desse mercado piorar, ele continuar muito pressionado. E não apenas pressionado, volátil, né? E isso que causa uma confusão tremenda para os empresários, para as empresas. Qual é o dólar? O dólar hoje está barato, está caro, o que eu tenho que fazer? Importar, exportar. Então, sabe, isso gera muita incerteza e prejudica o desempenho da economia, né? Muito bem, tá aqui, conversei com o Gustavo Loyola sobre economia, a gente tem feito um batidão aí sobre economia aqui em TVeja, tvdeveja.com, porque é um assunto que, como eu disse no comecinho dessa conversa, tem aí dominado, desde as mesas de botequim até as mesas nos lares brasileiros, está todo mundo sentindo o impacto, e todo mundo é todo mundo, gente. Esses dias eu vi, Loyola, uma discussão muito interessante no Facebook, essas bobagens de internet, mas que muitas vezes tem um fundo de verdade. Aí tinha lá um petista besta, como a grande maioria, que dizia assim, olha, seu bando de coxinhas, ignorantes, elite branca, onde já se viu vocês preocupados com o dólar a R$4, seus bestas? Isso só acaba prejudicando a grande elite brasileira. Aí entrou um cidadão e falou assim, ô, sua anta, presta atenção, o pãozinho que você come, o trigo é importado, tá? Então, você pode esperar que o seu pãozinho no café da manhã vai ficar mais caro. Ele fez uma brincadeira que eu vou repetir aqui, não sou eu que estou dizendo, é brincadeira da internet. Ele disse, apesar de que eleitor do PT deve comer capim. Ele falou uma coisa dessa. Agora, eu quero fazer uma justiça aqui, né? Você falou do sistema democrático, a gente tem uma eleição presidencial, as pessoas foram às urnas e escolheram, e é muito perigoso a gente ficar mexendo nesse sistema quando o assunto é o impeachment. Mas uma coisa precisa ser dita, as pessoas foram enganadas. As pessoas não votaram nisso. É verdade. As pessoas votaram em outra coisa. Eu não votei no PT, claro que não, né? Mas desses mais de 50 milhões de brasileiros que foram às urnas e deram um voto de confiança, tirando os convertidos, e há tantos outros, né, a grande maioria foi enganada. E a gente vê que essas pessoas enxergaram isso pelo índice de popularidade da presidente, que está abaixo da linha da miséria. Verdade. Né? Então, quando alguém diz, olha, eu vou resolver o seu problema, cuidado que se ele for eleito, ele vai aumentar o preço da gasolina. Está aqui, ó, Petrobras aumenta o preço da gasolina. Né? Cuidado que se ele for eleito, ele vai aumentar o preço da energia. Está aí, 20%, 30%, 40%. Né? Depende aí do Estado. É o que a presidente Dilma está fazendo. Cuidado que ele vai destruir a coisa pública. O PT destruiu a coisa pública, rasgou a lei de diretrizes orçamentárias, rasgou a lei de responsabilidade fiscal. Então, as pessoas votaram na lebre e levar o gato. Né? Exatamente. Essa que é a verdade. Né? Exatamente. Foi uma grande tapeação, uma grande enganação. Então, quando se trata do impeachment, o impeachment, para mim, isso é uma opinião pessoal mesmo, além de fazer justiça, as pessoas, de fato, se colocarem a favor da verdade. Porque a eleição foi um grande estelionato eleitoral. Se a presidente tivesse dito que faria o que está fazendo, ela não teria o voto, mas nem da família dela. Eu tenho quase certeza disso. Nem da família. Talvez do mercadante. Né? Do mercadante. Exatamente. Eu acho que houve de fato esse estelionato eleitoral. E eu acho que como nunca houve na história, né? Como nunca houve na história. Num país sério, o PT, a sigla já tinha sido caçada há muito tempo. Num país sério, o PT não existiria mais.
Não tem essa conversa de regime democrático, tal. Não é isso, gente. É porque, além da série de corrupção, além dos tesoureiros do PT estarem atrás das grades, além de tudo que foi feito por Lula e Dilma, né, a gente tem esse processo do estelionato eleitoral. Num país sério, o PT não existiria mais como sigla. Exatamente. Você tem uma campanha eleitoral que é guiada pelos marketólogos, pelos marqueteiros, né? Mas no caso dela, mais do que os marqueteiros, porque na realidade foi ela estava não apenas prometendo, mas ela já estava destruindo o Estado, quer dizer, destruindo as finanças públicas, né? Não apenas ela estava prometendo aquilo que não podia entregar, mas ela mesma estava cavando... Dilapidando exatamente, todo o patrimônio para poder público. se reeleger, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que extrair lições daí para que isso não aconteça mais, né? Eu acho que ano que vem nós temos eleições aí para prefeito e espero que os eleitores aí não vão na primeira promessa que apareça, né, na sua frente, com um bom marqueteiro e tal, e pensem se realmente aquele candidato pode e tem condições de fazer aquilo que ele está prometendo. E mais do que isso, né, que a legislação seja aplicada, que não tenha impunidade para essa série de mentiras, né, para esse crime que foi cometido contra a nação brasileira no processo eleitoral. Gustavo, muito obrigada pela entrevista. A gente vai falar só de economia, acabamos falando também dessa questão liberal, da liberdade econômica, da liberdade política, da liberdade individual, que é um tema que você vai ouvir muito e muito. Eu espero que esse tema pulse aí na alma, na sua alma, cidadão brasileiro. Eu tenho dito e repito todo dia, para se resolver o problema desse Brasil, é simples. Fora PT. Saiu o PT, resolve. Você teve uma frase excepcional, né? Se o PT administrar o céu, vira inferno. Exatamente. Obrigada, Loyola. Obrigado. Até a próxima. Prazer. Aqui em TVja, tvdeveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Já já a gente se vê.